Oi para você, tudo bom com você? Meu nome é Ricardo Feltrin, sou jornalista há mais de 30 anos. Essa apresentação é obrigatória. O próprio YouTube indica que você deve fazer isso, deve ser educado, porque entra muita gente nova aqui todo dia. Se você já veio aqui mais de um dia, seja bem-vindo, já sabe onde está a cerveja, os biscoitinhos. Você gosta de um podritos, né? Uma batata Cheetos, aquele Cheetos, gente, como cheira mal. É, mas é bom. Se você quiser ajudar esse canal aqui, porque eu sou jornalista independente, certo? Eu não estou sob nenhum portal, eu não recebo ordem, eu não sou obrigado a ficar lacrando, nem ficar militando por causas. Aqui eu faço jornalismo. Não me interessa ideologia, não me interessa seu credo, eu quero fazer só reportagem, apurar e trazer o máximo possível de notícias exclusivas para vocês. Esse é o meu trabalho como jornalista desde que eu comecei no dia 1º de julho de 1991, quando eu integrei a 9ª turma de trainees da Folha de São Paulo. Eu vi essa semana, parece que está na 66ª. Como eu estou velho, gente. Quer dizer, na verdade eu sou um clássico, vintage. Vamos trazer notícia exclusiva aqui. Olha que coisa interessante como o jogo da vida vira, como a vida dá cambalhotas. Tcharam! Gente, vamos recapitular a história. 2020, a Raquel Sherazade entrou com uma ação contra o SBT, uma ação trabalhista. Nessa ação, ela pediu 28 milhões de reais. 28 milhões. Ela pegou lá, desde que ela trabalhava lá, né? 2012, quando ela chegou lá, né? 2012, alguma coisa. Ela pediu todos os direitos trabalhistas. Queria fundo de garantia, queria férias, 30% das férias, 13º, INSS, desses anos que ela trabalhou lá no SBT, porque ela falou que ela cumpriu horário. A velha desculpa que, a justificativa, desculpe, que a advocacia trabalhista dava para os casos de PJ. Só que a Raquel Sherazade assinou conscientemente um contrato de PJ. Ela sabia que ela era PJ. Ninguém nunca no SBT chegou para ela e falou assim: você está contratada, a partir de hoje você é PJ. Tanto que na cidade onde ela era jornalista, que o Silvio traz para São Paulo, também era PJ. E aí ela entrou com uma ação pedindo 28 milhões, porque ela falou: não, eu quero direitos. E aí, veja só, ela ganhou na primeira instância, na Justiça Trabalhista. Só que daí baixaram, acharam um exagero, 28 milhões, e já baixaram para 8 milhões. Mesmo assim, ela ganhou. Depois ela ganhou em outra instância, em outra instância, em outra instância, mas tudo isso dentro do âmbito do Tribunal da Justiça do Trabalho. O SBT foi lutando contra tudo isso, e aí, no final, foi para o STF. Foi lá, recorreu ao STF, porque existe aquela lei de pejotização, né, que o maravilhoso Temer fez, né, a reforma trabalhista que só enfiou no nabo, né, do trabalhador. E a lei é muito clara. Ela diz que toda profissão pode ser pejotizada, né. O caso da Raquel chega na mão do Alexandre Moraes, que de uma forma monocrática, então tá tudo certo, não tem nenhum problema, disse que não, que ela não tinha direito de nada. Então, gente, caiu tudo que aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho, na Justiça Trabalhista, e o Alexandre Moraes ainda dá uma dura, né, no tribunal, falando assim: escuta, a gente já julgou isso, o TST está abaixo do Supremo e ele tem que obedecer à decisão do Supremo, que já disse que pode existir pejotização em qualquer área, tanto que todos os processos da Globo, RTV, Record, todo mundo que estava processando, pedindo direitos trabalhistas, está perdendo e vai, se cair na mão do Alexandre de Moraes, perde. Enfim, só que no meio desse processo, a dona Raquel Sherazade, ela acusa o Silvio Santos de assédio moral. Porque lá no ano de 2018, acho, no palco do Troféu Imprensa, aliás, eu estava no júri nesse dia, só não lembro o ano, que eu fui 8 anos e não lembro mais. Ela vai no palco receber o Troféu Imprensa,
E ela começa a falar lá e o Silvio Santos, não sei se vocês lembram, fica falando para ela que ela não era paga para dar opinião, que ela era paga para apresentar. O que é contraditório, porque o Silvio trouxe ela da outra emissora, da rede, porque ela ficou famosa nessa região por causa das posições, incisivas dela. E aí ele traz, ela vem apresentar o jornal, passa anos e anos dando opinião, falando a opinião dela dentro do jornal, e aí um dia o Silvio fala isso para ela, e ela entra com a ação e o Silvio perdeu. Lembra? O Silvio perde R$ 500.000, tem que pagar para ela. Só que o que que aconteceu? Como o caso foi para o Supremo, e o Supremo deu ganho de causa para o SBT, e condenou ela vai ter que pagar agora uma fortuna, já vou falar disso, caiu tudo que ela fez, inclusive o processo de assédio moral. Caiu. O Silvio Santos foi inocentado. Então o que que ele pode fazer agora? Ele pode meter um processo de calúnia, difamação, injúria contra a Raquel Sherazade. Então vocês vejam como o jogo inverteu. Eu, particularmente, não acredito que o Silvio vá fazer isso. O Silvio tem uma coisa assim, ele nunca foi rancoroso. Agora, na família, no SBT, tem um monte de gente falando que a emissora deve, se o Silvio não processar pessoalmente, porque ele foi acusado disso, a emissora processar como pessoa jurídica. Fala, se tal ofendeu o CEO daqui, o dono da empresa, e entra com uma ação. Tirando isso, o pior de tudo que vai acontecer, lamentável com a Raquel, é que ela agora, o caso volta todo, acho que para a primeira instância, deixa eu ler aqui como que fica. O caso volta para a primeira instância. Olha aqui, tá falando aqui minha fonte que o SBT, das emissoras, é a que menos tem ação trabalhista. Eu acho que é a Rede TV, né, ela conseguiu resolver tudo, a Record também. Agora os advogados entram com do SBT, com uma ação de execução de sentença na justiça para que eles recebam a sucumbência. A sucumbência seria o honorário, você paga da parte contrária, já que você perdeu, né. O Silvio Santos pode processar, porque ele foi acusado e condenado, Silvio Santos tinha sido condenado, gente, a pagar os 500.000, certo? E agora, se ela tivesse entrado com uma ação de assédio moral contra o Silvio na justiça civil, provavelmente ela ganhava, veja só, porque tinha lá o dia, se bem que ele falou uma bobagem agora, falar que o cara cometeu um crime, porque falou: "Ó, você paga para ler", né. Agora, foi injusto, né, e contraditório, porque ele levou ela justamente para dar opinião. E aqui, ó, burrice, os advogados podiam ter feito um processo separado na justiça civil, e agora ela não pode mais processar o Silvio Santos por nada, nem na justiça civil, porque uma pessoa não pode ser acusada 2 vezes do mesmo crime depois de ser inocentada. Então, tecnicamente, apesar de ter sido condenado, agora o Silvio Santos foi inocentado e ele pode entrar com uma ação, caso ele queira. O SBT está muito magoada, a família do Silvio, sabe, as filhas do Silvio, pessoal até de jornalismo ficaram muito ressentidos com a Raquel, porque falaram assim, ela sabia que ela tinha sido contratada como PJ. Uma coisa é ser forçada a se transformar PJ, que muitas empresas estão fazendo, e nem assim o Supremo está dando ganho de causa. E a outra coisa é a ingratidão, consideram que ela foi muito ingrata, né, de fazer isso com o Silvio, em plena pandemia, né, durante isso daí, porque ela ficou magoada e as pessoas querem lá que metam um processo nela. E ela vai ter que pagar a sucumbência, a estimativa aqui, ó, que acabou de chegar, ela vai ter que pagar para o SBT R$ 1.200.000, com juros desde 2022, ano da sentença em primeira instância. Então tá aí, gente, para vocês em primeira mão aqui, ninguém tem essa informação, agradeço minha fonte querida, que me passa tanta história legal aqui, eu fico com a fama, você sabe, a fama fica para mim, mas eu sei que eu devo a você, né. Ninguém lembra que o jornalista parece que ele é bom, mas ele é bom porque ele tem fontes boas, né. Não é ele que é o ferradão, quando você vira um repórter investigativo, você vai ter que ouvir testemunha e vai ter que ouvir gente que te ajuda. São essas pessoas que fazem o trabalho
de um jornalista investigativo. Então, você tem que dividir os louros, né, da vitória, de você conseguir qualquer informação exclusiva, que na minha opinião é o objetivo do jornalismo, você tem que dividir com as suas fontes, e a diferença é que eu mostro a minha cara e eu sou o bonzão, e as pessoas que me ajudam nunca aparecem. Segunda a sexta, 10 horas da manhã, o Jornal dos Feltrinos, o jornal que está pelando, batendo rádio CBN, batendo rádio Band, rádio Gaúcha, uma pessoa sozinha fazendo um jornal caótico, ganhando das grandes emissoras de rádio do país. Muito obrigado, até amanhã, é nada, até daqui a pouco, se tiver notícia. Beijo do Ogro.